Olá, mais uma vez estamos em nosso bate-papo e hoje eu quero conversar com você sobre controle social e direito. Você sabia que existem alguns instrumentos, mecanismos que nos moldam de acordo com o interesse de uma sociedade? Muito bem, chamamos isso de controle social. Aguarde aí, pegue papel, caneta e venha para nós conversarmos sobre isso, ok? Porque aqui ciência social é levado a sério. O controle social é um processo sociológico de modelagem de comportamento. Nós passamos a nos comportar diante de uma sociedade a partir de certos comportamentos previamente estabelecidos. Esses instrumentos que nos moldam a esse processo, nos moldam a esta sociedade, nós chamamos de controle social. O controle social, ele acontece em vários níveis, em vários momentos de nossa vida. Nós dizemos que nós temos pelo menos dois tipos, ou melhor, dois mecanismos de controle social: a socialização e as sanções normativas. Socialização, nós já vimos. A socialização é aquele tipo de controle social que nos ensina a ser membro de uma sociedade. Aprender a ser membro da sociedade, isto é socialização. E essa socialização aponta para dois tipos de controle social. O controle social primário, que se dá na família, na escola, nos primeiros níveis de socialização, quando nós aprendemos as regras sociais, aprendemos a comer de garfo e faca, aprendemos a irmos no banheiro na hora certa, a pedir licença para sair da sala de aula. Este é o primeiro nível de controle social, ou a que nós chamamos de controle social primário, que se dá através da socialização. O controle social secundário também se dá através da socialização, só que se dá no meio de instituições mais amplas, como a empresa, como o Estado. São em ambientes maiores, grandes organizações, que nós aprendemos algumas regras de convivência, aprendemos que devemos nos moldar a situações das quais nós passamos diariamente. Como, por exemplo, chegar na hora certa em nosso trabalho, bater o ponto, respeitar os níveis hierárquicos, respeitar as autoridades de um Estado. Está no campo do controle social enquanto socialização. Então, nós temos até aí dois tipos de controle social. Um controle social primário e um controle social secundário. Mas nós temos ainda mais outros tipos de controle social. Além da socialização, nós temos um outro mecanismo de controle social que nós chamamos de sanções normativas. As sanções normativas são elementos que aparecem diante de nós para nos punir ou nos prevenir de cometermos algumas atitudes contrárias às normas sociais. Então, nós temos mais dois tipos de controle social. O controle social repressivo, aquele que é atribuído em uma sociedade que nos cria um sistema de prevenir com que eu e você cometamos algum ato contrário às normas pré-estabelecidas, e o repressivo, que é aquele que vai nos repreender. Um controle social repressivo nos repreende, nos corrige dos atos que nós cometemos contrária a essa sociedade que nos modela de acordo com seus interesses. Então, nós temos dois tipos de mecanismos, dois mecanismos de controle social: a socialização e as sanções normativas. E aí que nos se desdobra em quatro tipos de controle social: o controle social primário, secundário, preventivo e repressivo. Quando falamos em sanções normativas, podemos pensar em instrumentos que nos levam a prevenir ou corrigir quando quebramos regras sociais. E aí podemos quebrar regras sociais de modo mais amplo, mas também de modo mais restrito. Quando uma sanção normativa se dá no campo da quebra das etiquetas, das pequenas normas sociais em que nós convivemos, nós dizemos que nós temos uma descortesia. A descortesia é a quebra de uma norma social
previamente estabelecida. Por exemplo, você se alimentar e comer de boca aberta, você não usar o tipo de garfo na mesa que foi indicado para se usar. Você então, quando quebra essa norma da etiqueta, você sofre algum tipo de sanção normativa. Você quebrou essa norma, você fez uma descortesia e sofre algum tipo de sanção normativa, que pode ser um olhar repressor, pode ser uma fala mais ríspida, mas você de alguma forma passa a ser controlado por esses atos que você praticou. Quando nós temos regras morais, valores amplos, valores mais amplos na sociedade, que estabelece nosso comportamento, nós temos uma moral estabelecida e nós quebramos as regras morais, nós estamos no campo de uma imoralidade. Quando quebramos as regras morais, nós sofremos algum tipo de sanção. Então, a quebra de uma regra moral, nós chamamos de uma imoralidade. E há sanções normativas específicas para quem age de forma imoral, como, por exemplo, a exclusão do grupo em que você vive. Mas existe uma terceira sanção normativa que nós chamamos de ilícito. O ilícito é quando você quebra uma norma jurídica, uma norma previamente estabelecida pela sociedade, pelo Estado, e você quebra essa norma, então você comete um ilícito. E esta norma jurídica, ela é de uso exclusivo do Estado. Só o Estado pode criar leis que vão controlar as nossas vidas. Por isso, quando nós falamos lá atrás em controle social, que é preventivo, as leis, a norma jurídica previne que você descumpra essas regras. Então, quando eu sei que esta pista, esta avenida, a velocidade máxima é 80 km, então, previamente eu tenho esse conhecimento, então eu vou andar até 80 km. Mas quando eu descumpro essa norma, eu cometo um ilícito. Ao cometer um ilícito, eu sou punido. Um controle social repressivo, com a multa, com os pontos na carteira, até a tomada de minha carteira. Então, o controle social, ele pode ser repressivo e pode ser também preventivo. Ele pode prever e pode repreender de forma específica. Quem faz isso? O Estado. As sanções normativas, quando descumprimos uma norma jurídica, cometemos um ilícito, só o Estado pode aplicar. O direito, então, é um instrumento de controle social. Controla, molda a nossa vida de acordo com o que foi pré-estabelecido pelo Estado, pela sociedade civilmente organizada. O direito, então, vem controlar a nossa existência. Nós chamamos de sanções difusas, essas sanções que são aplicadas na quebra de uma etiqueta ou na quebra de uma regra moral. Para as descortesias ou para a imoralidade, nós temos as sanções difusas. Mas quando nós quebramos uma regra jurídica, quebramos uma norma jurídica, que cometemos um ilícito, aí nós temos uma sanção organizada. Organizada porque o Estado pré-estabeleceu como deve ser e já sabemos de antemão quais são as sanções que nós vamos cumprir. Então a gente se pergunta, será o direito a forma mais rígida de controle social? Será o direito aquele que vai melhor nos controlar, nos moldar a essa sociedade? Será? Eu não sei. Eu penso que existem outros meios, outros mecanismos de controle social. Mas isso vai ficar para um outro vídeo, para pensarmos que existe na sociedade, além da socialização e da norma jurídica, outros modos de controle social. Ok? Eu aguardo você no próximo vídeo. Se você gostou, você curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, você se inscreve no canal, divulgue, pergunte e a gente vai aqui respondendo esses vídeos, as dúvidas de vocês. Ok? Aguardo você no próximo vídeo, porque aqui ciência social é levado a sério.